e nas suas mãos Deus lhes coloca tudo. Quem acredita nessa palavra, diga glória. Coloca a mão na sua Bíblia. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra lida essa noite. Senhor, fale conosco para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Olha para mim aqui, meu ouvinte. Agora é a hora que Deus vai te ensinar o que você fazer para mudar de vida. Amém? Essa é a hora, e que você não pode perder a atenção, porque eu vou te ensinar agora o que significa ser um provocador de milagres. E se você absorver, se você aprender o que eu vou te ensinar aqui essa noite, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Posso ouvir um glória a Deus essa noite? Olha o que o texto está dizendo: que os que provocam a Deus estarão, e nas suas mãos Deus lhes coloca o quê? Toda a Bíblia Sagrada, ela é poderosa. Mas existem alguns versículos que possuem pérolas escondidas e tesouros secretos. E Jesus vai falar sobre isso quando ele diz: não dê pérolas a porcos. Sem sombra de dúvidas, existem versículos que trazem revelações profundas, e aqueles os quais o Espírito de Deus quiser revelar, Ele vai revelar aqui essa noite. Talvez tem pessoas que vão me ouvir essa noite, que não vão entender nada e nem compreender nada, e eu entendo isso. São pessoas que o Espírito de Deus ainda mantém oculto a revelação do Espírito. Mas existem pessoas que haverá um descortinar na vida dela. Existem pessoas que haverá um abrir de visão espiritual aqui essa noite, e vão conseguir enxergar o Espírito que está por trás da letra, e a revelação do Espírito de forma específica para a vida dela. E depois desse dia de hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você crer, pode dar glória a Deus aqui hoje. Olha o que o texto está dizendo: que os que provocam a Deus, o texto está nos excitando a provocar a Deus. Não sou eu que estou dizendo, eu não estou inventando nada, não é a minha opinião, é a palavra de quem? Mas o que é, ou como é, e qual o tipo de provocação que o texto está se referindo? Primeiro a gente precisa entender o que não é provocar a Deus, porque eu não posso querer entender esse texto com a mente humana e pensar que provocar a Deus é agir como você provoca um ser humano. Não é assim. O texto traz uma revelação, e para que eu possa entender qual é a revelação, eu tenho que entender o que não é provocar a Deus. Provocar a Deus não tem nada a ver com murmuração. Provocar a Deus não tem nada a ver com reclamação. Provocar a Deus não tem nada a ver com reclamar, murmurar, aceitação. Provocar a Deus não tem nada a ver com questionamentos. Provocar a Deus não tem nada a ver com estar com raiva do mundo, com raiva de Deus, com raiva da existência, com raiva da vida. Isso não tem nada a ver com provocação ou provocar a Deus. Provocar a Deus não tem nada a ver com essa revolta, entre aspas, em que alguém fica revoltado com a vida, revoltado com Deus, então murmura, blasfêmia, questiona. Isso não é murmuração, isso não é provocação a Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia está se referindo de provocar a Deus, primeiro eu tenho que entender o que não é provocar a Deus. E murmurar não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Reclamar não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Blasfemar não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Questionar não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Isso não tem nada a ver com provocar a Deus. E muitas vezes nós entendemos que provocar a Deus é ficar chateado,
Provocar a Deus é ficar com raiva. Provocar a Deus é murmurar. Provocar a Deus é reclamar. Provocar a Deus é blasfemar. Provocar a Deus é questionar. Provocar a Deus é ficar revoltado com Deus. E não, isso não tem nada a ver com provocar a Deus. Primeiro eu sei o que não é provocar a Deus. Agora eu passo a entender o que é um provocador de Deus, ou o que significa provocar a Deus. Provocar a Deus significa alguém que não se conforma. Provocar a Deus significa alguém que está passando pela luta, pela prova, pelo vale, pelo deserto, e não aceita a situação que está vivendo. Provocar a Deus significa alguém que se levanta para buscar o seu milagre. Provocar a Deus significa alguém que se levanta para buscar a transformação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Provocar a Deus significa aqueles que se levantam na fé do Espírito e partem para cima na unção do Espírito de Deus, e acredita que com certeza vai vencer a luta, vai vencer a prova, vai vencer a dificuldade. Estes são os provocadores de Deus. O que é provocar a Deus? Provocar a Deus significa provocar o meu milagre. O provocador compreende que muitas vezes Deus está permitindo a prova na vida dele, para que ele se levante para provocar um milagre. Porque muitas vezes, amados irmãos, se tudo estiver bem na sua vida, você se acomoda. Se tudo estiver bem na sua vida, você cruza os braços. Se tudo estiver bem na sua vida, você deixa de buscar, deixa de provocar. Então Deus vai despertar em você uma situação para que você se levante para provocar um milagre. Vamos ver a vida de Ana. Ana estava estéril, e a Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. Quem tinha cerrado a madre de Ana? Então quem foi que cerrou? Ou seja, quem permitiu Ana estar estéril? Foi Deus ou foi o diabo? E por que Deus fez isso? Porque Deus queria ver Ana sofrendo? Não. Porque Deus queria ver Ana triste? Não. Sabe por quê? Porque Deus precisava de alguém que se levantasse para provocar um milagre. Eu vou repetir para ver se você dá glória. Então Deus cerra a madre de Ana. Sabe para quê? Para Ana se levantar e ser uma provocadora de milagres. Quem sabe Deus está permitindo essa luta na tua vida para você se levantar e provocar um milagre. Só que o que é que o provocador de milagre faz? Ele se levanta para provocar o quê? O provocador de Deus se levanta para provocar o seu milagre. Deus havia cerrado a madre de Ana. Então, qual era a normalidade? Aceitar isso como uma pena, aceitar isso como uma penitência, aceitar isso como um fardo, aceitar isso como um karma, aceitar isso como Deus estava pesando a mão sobre ela. Mas Ana não aceitou e pelo contrário se levantou para provocar o seu milagre. A Bíblia diz que os provocadores de Deus, Ele os colocará em segurança. Você já parou para pensar que Deus está permitindo essa luta para você se levantar e provocar o seu milagre? Essa luta na tua vida financeira é para você se levantar e provocar o teu milagre. Essa luta no teu relacionamento é para você se levantar e provocar o teu milagre. Essa luta no meio da tua família é para você se levantar e provocar o teu milagre. Essa luta que você está passando é para você se levantar e provocar o teu milagre. Quem entende pode dar glória a Deus aqui hoje. Só que o que é que as pessoas fazem quando vem a luta? Em vez de provocar o milagre, ela faz o quê? Recua, murmura, entristece, desiste, desanima, retrocede, entrega tudo. E aí eu pergunto para você aqui essa noite: todos são provocadores de Deus? Como que eu vou saber se alguém é provocador de Deus? O texto está revelando
que os que são provocadores de Deus, em suas mãos Ele coloca tudo, e em segurança Ele lhes coloca. Ou seja, o provocador de Deus está passando pela luta, mas consegue vencer. O provocador de Deus está enfrentando o deserto, mas consegue vencer. O provocador de Deus está passando por uma luta sentimental, mas ele consegue vencer. O provocador de Deus está passando por uma luta na saúde, mas ele consegue vencer. O provocador de Deus está atravessando uma luta na vida financeira, mas ele consegue vencer. Sabe por quê? Porque a luta não para, o inimigo não para, a adversidade não para, a calúnia não para, o diabo não para, os acusadores não param, os invejosos não param. Olha para mim aqui, nada consegue parar um provocador de Deus, porque quanto maior a luta, mais ele parte para cima. Um provocador de Deus é alguém imparável. Alguém entendeu e deu um glória a Deus? Eu vou repetir. Um provocador de Deus é alguém imparável. Quanto maior é a luta, mais ele busca. Quanto maior é a prova, mais ele ora. Quanto mais o inimigo se levanta, mais ele parte para buscar ao Deus Todo-Poderoso. Ele provoca o seu milagre. Quem é o provocador de Deus? Diga: eu sou um provocador. Diga: eu sou um provocador. Vamos agora ver quem é um provocador de Deus. Abraão vivia na casa do seu pai, Tera. E na casa do seu pai, a prática comum era a idolatria. Porque o pai de Abraão, junto com Abraão e sua família, fabricavam imagens de escultura. Mas Abraão não se conformou em servir a deuses que têm olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não podem pegar, que tem pés, mas não andam. Abraão não se conformou a servir a um Deus que, se cair da estante, quebra. Abraão não se conformou a servir a um Deus que precisa de alguém para limpar, para tirar a poeira de cima dele. Abraão não se conformou em servir a um Deus que precisa de alguém para carregá-lo nas costas e levar para todos os lugares. Abraão olhou para aqueles deuses de gesso, de ouro, de prata, de madeira, de ferro, e Abraão disse assim: como que eu posso servir a deuses fracos, que não conseguem nem se proteger? Eu preciso de um Deus que me proteja. Eu preciso de um Deus que me abençoe. Eu preciso de um Deus que me guarde, que me livre, que me proteja. Então Abraão pensou fora da caixa. Abraão pensou diferente da sua família. E enquanto toda a sua família estava adorando imagens, Abraão disse: alguma coisa está errada. E quando Abraão começou a pensar fora da caixa, porque todo provocador de milagres é alguém que pensa fora da caixa. Todo provocador de milagres é alguém inconformado com a situação. Enquanto todo mundo está dizendo: é assim mesmo, tem crise mundial, é assim mesmo, é a Covid, é isso, é aquilo. Enquanto você é um provocador de Deus, você está dizendo: é assim mesmo, nada, eu vou buscar Deus, e Deus vai mudar a minha situação. E Abraão chamou e provocou a Deus. E então Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio desses idólatras. Sai do meio da tua parentela, sai do meio da casa do teu pai, sai da terra onde você está, Abraão. Sabe por quê? Porque eu vou te levar para uma terra que você ainda não conhece, desconhecida, e eu vou engrandecer o teu nome. Sai do meio deles, porque eu vou te exaltar, porque eu vou te honrar, porque eu vou engrandecer o teu nome, e você será uma bênção, Abraão. E aonde você entrar e colocar para dos teus pés, eu vou abençoar. Abençoará o que você te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque eu serei contigo, e você será grande, será exaltado. Eu vou exaltar o meu nome na tua vida, Abraão. Deus exaltou o nome de Abraão, porque Abraão provocou a Deus, saindo da conformidade, saindo da aceitação, saindo da normalidade, pensando fora da curva. Abraão pensou diferente. E então ele provocou a Deus. Primeira coisa, o provocador de milagres, ele não é Maria, vai com as outras. Ele não aceita
ele não se conforma, ele pensa fora da curva, age fora da normalidade. A Bíblia diz que um homem chamado Davi, como era o nome desse homem? Davi nasceu com todas as probabilidades para ser um derrotado e um fracassado. Davi era ruivo, e já pelas suas características, já determinavam que Davi seria alguém amaldiçoado, porque Davi era vermelho, e como nós aprendemos aqui quarta-feira, a palavra Adão significa vermelho, pele vermelha, e todo judeu crê que Adão é amaldiçoado, porque a maldição do mundo inteiro entrou por um homem. Então, todo homem que nascia de pele vermelha era marcado e determinado como amaldiçoado. Por isso, se você que está aqui essa noite já assistiu aqueles filmes de faroeste de antigamente, obviamente que não é da minha época, mas você lembra que dizia assim, os pele vermelhas? Quem lembra disso? Porque os Estados Unidos da América e sua formação é formado por judeus, e os judeus tinham consciência e acreditavam que todo pele vermelha era amaldiçoado. Então quando Davi nasce, Davi já nasceu com o destino marcado para ser alguém amaldiçoado. Além de nascer de pele vermelha, estudiosos vão dizer que Davi é filho de um caso extraconjugal do seu pai. Porque não me diga você que está aqui essa noite, que há uma possibilidade de um pai e uma mãe esquecer de um filho. Há possibilidade? Não. Mas quando Samuel foi para a casa de Jessé o belemita, Davi não estava lá, e eles não se lembravam de Davi. E quando Samuel disse, acabaram os teus filhos, então Jessé disse, acabou, ainda resta um. Ele não era criado entre seus irmãos. O seu destino nasceu para ser um derrotado, para ser um fracassado, para ser um perdedor. Não tinha estatura de guerreiro, não tinha aparência de guerreiro, excluído pelos seus irmãos, abandonado pela sua família, a vergonha do seu pai. Mas este homem provocou a Deus. Este homem foi um provocador de milagres. Quando ele estava no pasto, ele não se importou com a opinião dos seus irmãos, ele não aceitou a forma que ele nasceu, ele não se importou com o que os outros estavam dizendo, com o que o seu pai estava dizendo, sua mãe estava dizendo, os seus irmãos estavam dizendo. Mas ele começou a provocar a Deus quando ele disse, Senhor, eu quero que o Senhor derrame sobre a minha cabeça uma unção com azeite e mude a minha história. Não importa o que os outros pensam sobre você, seja um provocador de milagres. Quem pode dar glória a Deus? Quem é você? Quem é você? Davi não aceitou o seu destino. O provocador de milagres não aceita o seu destino. Talvez você nasceu em uma família desfavorecida. Teu pai não é rico, tua mãe não é rica. Talvez você nasceu em uma família que tinha tudo para dar errado. Mas porque você é um provocador de milagres, você não vai aceitar o teu destino. Alguém olhou para você e disse, o futuro dele vai ser o futuro dos irmãos dele. Mas você é um provocador de milagres. E você está dizendo, eu não aceito porque eu sou um provocador de milagres. O Deus que eu sirvo é grandioso, poderoso e tremendo. E eu vou provocar o meu milagre. Se você se levantar essa noite para provocar o teu milagre, se prepare, porque você vai viver o extraordinário de Deus. Quem acredita, levanta a mão e dá um glória. A Bíblia diz que Gideão foi um provocador de milagres. Na época de Gideão, o conselho dos anciões era que o povo se escondesse dos inimigos, porque segundo os anciões era imprudente enfrentar os seus inimigos. Então, para preservar a vida, ou para preservar a família, era melhor que entregasse na mão dos inimigos toda a colheita. Então Israel colhia o ano todo, mas quando chegava na época da colheita, em vez de colher o fruto do que tinha plantado,
Os inimigos desciam como se fossem gafanhotos e levava tudo o que Israel plantava. E esse era o conselho dos anciões. Esse era o conselho da tribo de Israel. Esse era o conselho das tribos. E as tribos diziam: não enfrente os seus inimigos. E então o povo de Deus preparou cavernas, covas e cisternas. E todo Israel, quando os inimigos desciam, estavam escondidos em covas, cavernas e cisternas. Todo Israel estava trancado dentro de casa, escondido. Mas o provocador de Deus, ele é adaptável ao que está acontecendo. O provocador de Deus, ele não se conforma. O provocador de Deus não cruza os braços, não baixa a cabeça, e nem que seja preciso a se adaptar ao que está acontecendo, mas ele não aceita o que está vivendo. E Gideão, negligenciando o conselho dos anciões, Gideão, indo contra a opinião dos outros, saiu da cova, da caverna e da cisterna, e foi para o lagar malhar trigo. Se adaptou à sua nova realidade e fez o que ninguém estava fazendo. Olha para mim aqui. Você quer ser um provocador de milagres? Então faz o que ninguém está fazendo. Enquanto todo mundo está correndo, enquanto todo mundo está escondido, enquanto todo mundo está com medo, você está provocando o seu milagre. Era para Gideão estar escondido, era para Gideão estar com medo, era para Gideão estar em covas, cavernas e cisternas. Mas Gideão saiu da cova, da caverna e da cisterna, estava no lagar malhando trigo, porque Gideão é um provocador de Deus. Olha para mim aqui. Por isso que eu disse para você que a maioria não é provocador de Deus, porque a maioria vai escutar os conselhos dos derrotados, os conselhos dos fracassados, vai ouvir a opinião de quem não vence na vida, a opinião dos fracassados, a opinião dos derrotados, a opinião dos que estão perdendo, dos que estão fracassando, dos que estão perecendo. E o conselho dos anciões era: não sai de casa, fique escondido, porque não é prudente. Fique escondido, porque você vai estar arriscando sua vida. Não sai de casa, Gideão. E obviamente que Gideão não pegou um homem sozinho para enfrentar um exército de amalequitas. Mais de 100 mil homens contra um homem só não daria para nada, sim ou não, irmãos? E Gideão não pegou uma espada de forma imprudente e foi enfrentar 100 mil homens. Não foi isso que aconteceu. Mas Gideão, com sabedoria, com inteligência, foi fazer o que ninguém estava fazendo e fez o improvável. Gideão foi malhar trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo. O trigo se malha na eira, e a eira é a parte de cima. Mas ele pega o trigo e desce para o lagar, e o lagar é embaixo, aonde se pisava as uvas, aonde se está escondido. Nem que Gideão foi necessário se esconder, mas Gideão não fugiu, nem que ele precisou se adaptar à sua nova realidade, mas desistir nunca esteve na mente de Gideão. Às vezes você precisa se adaptar à nova realidade, às vezes você precisa reinventar, mas desistir não faz parte da opinião daqueles que são provocadores de Deus. Alguém está aqui essa noite e decide provocar, deu glória. Então o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus é com todo provocador de milagres. Cadê você? Já está aqui? Cadê você? Já está aqui, provocador de milagres? Então levanta a sua mão e manda glória para Deus hoje. Levanta a mão e manda glória. A Bíblia diz que uma mulher hemorrágica, você conhece a história, há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Ela já tinha gastado tudo que tinha na mão de vários médicos, gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a sua vida, e contrariando a opinião dos outros, contrariando as probabilidades humanas, contrariando o que a medicina dizia para ela,
contrariando o que os religiosos diziam para ela, contrariando o que todos diziam para ela. Ela disse para si mesma: não importa o que os outros estão pensando, o que importa é que eu acredito. Olha para mim aqui essa noite, um provocador de milagres não importa com a opinião dos outros. Um provocador de milagres só se importa com o que ele acredita. E se você acredita que se você tocar na orla do vestido dele, você vai ser curada, então você vai ser curado. A Bíblia diz que um homem leproso, contrariando os costumes da época, desrespeitando o protocolo que dizia que o leproso não podia sair do leprosário, a não ser que estivesse limpo da sua lepra. Não poderia andar em sociedade, não poderia viver entre pessoas. Mas esse homem, contrariando a opinião da religião, sai do seu leprosário e vai até Jesus, e contrariando a tudo e todos, provoca Jesus dizendo: eu sei que se quiseres pode me curar. Então Jesus diz: eu quero te curar. Estende a mão e toca no leproso, e ele ficou limpo da sua lepra. Escuta, o provocador de milagres, ele vai contra tudo e contra todos. É por isso que não é a maioria que são provocadores de Deus. Isso não é a realidade. Por que não é a realidade? Porque a maioria aceita, a maioria se conforma, a maioria baixa a cabeça, a maioria se tranca dentro de um quarto, fica chorando, a maioria aceita a situação, se conforma com a luta. A maioria procura respostas. A maioria quer saber por que está acontecendo aquilo. Quando eu olho para Bartimeu, Jesus está passando por Jericó. E então Bartimeu ouve dizer que Jesus está passando por ali. E ele começa a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia? Ele grita até incomodar. Os que estão com ele mandam ele calar a boca, mas ele não cala, ele continua gritando. E então Jesus disse: manda chamar ele. E mandam chamar Bartimeu. E ele vai até Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E o que é que ele diz para Jesus? Eu quero ver, ou tornar a ver, ou quero enxergar, sim ou não? Mas ele falou para Jesus assim: Senhor, eu quero entender, eu quero compreender, por que eu estou passando essa prova? Não, eu quero explicações, Jesus, por que eu estou sofrendo assim? Desde criança que eu estou sofrendo. Vivo mendigando, vivo à beira do caminho, é tanta luta, é tanta prova, eu quero que o Senhor me explique. Foi isso que Bartimeu fez? Por que ele não fez isso? Porque ele era um provocador de milagres. E provocador de milagres não quer respostas, provocador de milagres quer solução. Vou repetir para ver se alguém dá glória. Provocador de milagres não quer respostas, provocador de milagres quer solução. Ele não quer entender, não quer saber, ele quer que Deus haja, ele quer que Deus faça, ele quer que Deus mude a sua história. Tem provocador de milagres aqui hoje. Se você é um provocador, levanta a mão e dá glória a Deus. Só que não é o que a maioria faz. Porque a maioria quer o quê? Respostas. Quer entender, quer saber, quer compreender. Irmão, o que você quer? Compreender, saber? Ou você quer que Deus coloque tudo nas suas mãos? Você quer que Deus te coloque em segurança e coloque tudo nas suas mãos? Ou você quer respostas? A resposta do universo. Eu quero entender porque as galáxias, eu quero entender porque o átomo e a partícula de átomos, e os nêutrons, e os são dessa maneira. Eu quero entender como funcionam os neurônios. Ou você quer que Deus mude a sua vida, irmão? Ou você quer que Deus mude a sua vida? Eu vou repetir aqui. Tem provocador de milagres aqui essa noite?
Então não interessa por que você está passando pelo vale. O que interessa é que Deus vai te dar vitória no vale. Não interessa por que você está no deserto. O que interessa é que Deus vai te dar vitória no deserto. Não interessa porque você está enfrentando uma tempestade. O que interessa é que Deus vai te dar vitória no meio dessa tempestade. Não interessa porque você foi parar na cova dos leões. O que interessa é que Deus vai te dar vitória dentro da cova dos leões. Não interessa porque que você foi jogado na fornalha de fogo ardente. O que interessa é que Deus vai te dar vitória dentro da fornalha de fogo. Então olha para mim aqui. O provocador de milagre não perde tempo querendo respostas. O provocador de milagre, ele só está focado em uma coisa. Sabe o que é? Provocar o seu milagre. Então ele não perde tempo com aquilo que não vai provocar o seu milagre. Então olha para mim aqui. Você tem que estar ocupado, focado, obstinado em provocar o seu milagre. Porque você é um provocador de milagres. Qual o milagre que você precisa essa noite? Qual o milagre que você necessita essa noite? Qual é o milagre que você precisa que Deus faça na sua vida? Então você precisa estar focado nesse milagre, determinado por esse milagre, e provocar o seu milagre, partir para cima do teu milagre, porque você está aprendendo hoje a ser um provocador de milagres. Tem provocador de milagres aqui hoje? Se você é um provocador de milagres, então manda glória para Jesus aqui bem forte. Agora, meu horário já acabou. Mas para mim provocar um milagre, eu tenho que saber o que eu quero. Porque se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve. Sim ou não? Se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer destino serve. Sim ou não? Então para mim provocar o meu milagre, para eu provocar o meu milagre, primeiro eu tenho que saber qual é o milagre que eu quero. Só abrindo parênteses aqui, mas a gente está com um grupo aí, né? Clamor da meia-noite. E eu observo que as pessoas colocam lá no grupo: oração pela minha vida sentimental, financeira, espiritual, família, filho, marido, todo mundo. É tanta oração, irmão. Pensa que você entra na sua casa e sua casa está toda bagunçada. E você vai arrumar a sua casa. Você começa arrumando tudo de vez? Algumas irmãs ou irmãos começam pela cozinha. Outros começam pela sala ou pela varanda, não é assim? Cada um tem uma forma. Mas você começa passo. Toda longa caminhada começa com o primeiro. Tem como se teletransportar? Não tem. Então tudo começa degrau por degrau, passo por passo, etapa por etapa. Primeiro, você precisa saber o que você quer. Quais são as tuas prioridades? E obviamente que a vida espiritual está em primeiro lugar. Se você está com a vida espiritual destruída, não ora, não busca, não jejua, não congrega, não aceitou Jesus ainda, a vida espiritual está toda bagunçada. Então não adianta você querer buscar a vida sentimental, não adianta você querer buscar a vida financeira, não adianta você querer primeiro consertar coisas antes da base, da estrutura. E a estrutura é o quê? A vida espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Mas também existem pessoas que estão com a vida espiritual muito bem, estão orando, congregando, são dizimistas, ofertantes, mas estão com a vida sentimental bagunçada, ou estão com a vida financeira bagunçada. E como pode isso, Bispo Paulo? Alguém está bem espiritualmente, está com a vida financeira bagunçada? Sim. A Bíblia diz em segundo livro dos Reis, capítulo 4, que uma mulher, esposa de um homem de Deus, perde o seu marido. E o texto é claro a dizer que ele era um profeta, homem de Deus, mas morreu e deixou o quê? Dívidas. As dívidas não foram adquiridas por irresponsabilidade, não, mas por situações adversas que muitas vezes acontecem na vida do homem e da mulher de Deus.
Então esse homem, ele era homem de Deus e a vida espiritual estava bem, mas a vida financeira não estava. Então se a tua vida espiritual está bem, mas a financeira não está, então a prioridade para você aqui, não que você vai deixar a vida financeira de lado, a vida espiritual de lado, mas é a vida financeira, ou seja, arrumar a casa por aonde houver mais necessidade e começar passo a passo, etapa por etapa, para que eu venha provocar o meu milagre. Primeiro eu tenho que saber qual é o milagre que eu quero que Deus faça na minha vida. E não adianta eu querer colocar o carro na frente dos bois. Eu tenho que entender que tudo respeita o seu tempo e a sua etapa. Então eu preciso entender quais são as minhas prioridades. Não adianta eu querer que Deus haja na minha vida sentimental se a minha vida espiritual está toda destruída. Não adianta eu querer que a minha vida financeira esteja bem se a minha vida espiritual está destruída. Agora, se você já é homem de Deus, já é mulher de Deus, já fez uma aliança com Jesus, já entregou sua vida no altar, então agora você vai buscar as outras áreas da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu atendo pessoas todos os dias que muitas vezes estão passando por problemas na vida sentimental, outros na vida espiritual, outros na vida financeira, outros na família. E quando você pergunta para a pessoa: você já entregou sua vida para Jesus? Ela diz assim: não, ainda não, depois eu resolvo isso. Não é assim que funciona. Primeiro tem que ser a base, a estrutura. Primeiro eu devo consertar a minha vida no altar de Deus. Primeiro eu devo entregar a minha vida diante do altar do Senhor e aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Quando eu conserto a minha vida espiritual, quando eu coloco a minha vida espiritual diante do altar de Deus, então eu estou apto a buscar ou a provocar o milagre em outras áreas da minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Então olha só, meus irmãos, Deus te trouxe aqui para você entender que você deve ser um provocador de milagres. Bate no peito e diz: eu sou um provocador de milagres. Você já sabe qual milagre que você precisa? Ou você está dizendo assim: eu preciso de um milagre em todas as áreas, bispo. Mas então qual é a prioridade? Resolveu uma, parte para outra. Resolveu outra, parte para outra. Resolveu outra, parte para outra. Uma coisa de cada vez. Você entendeu? Quem entendeu, diga glória a Deus. Só quem quer provocar um milagre fica de pé essa noite em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui essa noite para você aprender a provocar um milagre. Você vai se conformar ou vai provocar o milagre? Só quem vai provocar o milagre dá glória a Deus. Então levanta a sua mão para o céu e fala comigo: eu sou um provocador de milagres. Está muito fraco, diga: eu sou um provocador de milagres. Diga: eu sou um provocador de milagres. Diga: eu vou provocar o meu milagre em nome do Senhor Jesus. Diga: eu determino que o meu milagre vai acontecer, porque eu não aceito ser um filho de um Deus tão grande e viver uma vida de derrota. Diga: eu vou provocar o meu milagre. Quem pode dar glória a Deus esta noite? Então olha para mim, eu vou perguntar a você quem você é, e você vai dizer: provocador de milagres. Quem entendeu? Quem entendeu? Vamos ensaiar? Quem você é? Tá fraco? Quem você é? Quem você é? Quem é provocador de milagre, diga glória. Quem é provocador de milagre, diga glória a Deus.
Então agora é para valer. Eu vou perguntar quem você é e você vai gritar: provocador de milagres. Se prepara, levanta suas duas mãos aos céus, levanta o seu rosto para cima, porque isso é um ato profético. Quando você profetizar, o anjo do Senhor vai descer com a tua vitória. E eu pergunto para você agora: quem é você? Fogo e glória, quem é você? Fogo e glória, quem é você? Só quem é provocador de milagres, aplauda Jesus bem forte. Olha para mim aqui. Eu quero ver você contar o seu testemunho aqui, porque você vai provocar o seu milagre. Bispo Paulo, eu olho para a minha vida e a perspectiva era para ter uma vida de derrota e de fracasso. Mas eu saio daqui hoje decidida a provocar o meu milagre. Vou partir para cima na oração, no jejum, na busca, e vou provocar o meu milagre. Quem pode dar glória a Deus? Agora coloca a mão no coração que eu vou orar. Antes de orar, eu quero perguntar para alguém que entrou aqui essa noite, que a vida espiritual não está bem. E não adianta, se a vida espiritual não está bem, você não vai bem em nenhuma área de sua vida. Não adianta você querer milagre na vida sentimental, antes de consertar a vida espiritual. Não adianta você querer milagres na vida financeira, antes de consertar a vida espiritual. Não adianta você querer milagres na saúde antes de consertar a vida espiritual, porque não se começa uma casa por cima, começa uma casa pelo alicerce, pela base, pela estrutura. E a vida espiritual é a base, é a estrutura, é o alicerce.